O mundo foi mergulhado no caos pela guerra milenar onde demônios e humanos lutaram entre si enquanto esperavam pelo novo mundo. A humanidade não tinha chance contra seus inimigos demoníacos. Este demônio ordenou emocionadamente a raça humana, enquanto matava um de seus filhos, que emprestasse seu sangue ao clã para construir seu próprio mundo. E assim, a última esperança para a humanidade se revelou neste instante, como aquele que aparecerá na hora mais sombria da humanidade para guiar seu caminho. O demônio voltou seu olhar para o novo adversário, apenas para perceber rapidamente que este novo desafiante deveria ser levado a sério. Assim que seus olhos e os do homem se encontraram, o mago usou rapidamente sua habilidade de cura, luz curativa, que prejudicará os demônios enquanto ajuda seus aliados a recuperar suas forças, o que surpreendeu os humanos. E assim, enquanto as forças da humanidade sentiam sua força aumentar, os lacaios do diabo se viram sofrendo grande dor. Isso deixou o demônio alerta e curioso sobre este súbito inimigo superpoderoso. Um lutador sombrio decidiu ignorar as muitas perguntas, atingir o herói com seu supremo canção do fogo do inferno do grande rugido, punho de chamas do demônio do inferno, pois tinha certeza de que seria o suficiente para matá-lo. Mas o mago, que previu essa precipitação, usou sua destruição do escudo de luz, que suga ataques e prejudica qualquer cria do diabo, sombra ou zumbi próximo a ele. Com isso, o jovem decidiu testar seu novo poder. Ver seu movimento mais forte ser bloqueado deixou o demônio perplexo com o fato de que a humanidade possuía um defensor tão poderoso. Quando de repente o feitiço mudou de forma, começando a curar os monstros demoníacos enquanto feria os aliados do nosso herói. Isso o deixou totalmente confuso, pois o que deveria ser um feitiço de recuperação acabou de exterminar os humanos. Logo em seguida, o jovem ficou assustado com o demônio se esgueirando por trás dele e afirmou que tinha a resposta para essa pergunta, pois isso era, na verdade, obra sua. Isso deixou o nosso herói perplexo, pois era produto de um erro de codificação. Enquanto isso, o demônio ficou aterrorizado ao perceber que este jovem, que instantaneamente exterminou seus próprios aliados, era pior que sua própria espécie. E assim, tanto demônios quanto heróis ficaram no ar, acima das forças recuperadas do inferno. Vendo isso, o de chifres decidiu trazer o mago para seu lado, convidando-o a dominar este reino com os demônios. O protagonista ficou aliviado com o fato de que este demônio foi programado para agir assim. Uma falha havia ocorrido no primeiro dia de testes, quando o mago exterminou acidentalmente seus próprios aliados. Ele não teve outra escolha a não ser se juntar aos demônios, que orgulhosamente lhe deram um trono, afirmando que ele o merecia. O protagonista não tinha como recuperar sua realidade e temia que logo fosse descoberto como um iniciante. Logo em seguida, o som atraiu a atenção deles. Uma presença feminina fez sua entrada. Esta não era outra senão beijo silencioso de Sky, capitã do exército de súcubos, que afirmou nunca ter visto nada como nosso herói. O demônio então se inclinou para o humano e perguntou se ela tinha permissão para despí-lo para fins de pesquisa. Enquanto a boca do jovem a incitava a se afastar dele, seu coração emocionado rezava para que essa falha durasse o máximo possível. E a senhora Sky tentou usar seus poderes para encantar o jovem, que rapidamente agarrou sua mão assim que recuperou os sentidos, antes de puxá-la e bater nela como punição por sua insolência, deixando a ruiva chocada e os outros satisfeitos com isso. Nosso herói continuou a punir a súcubo. Isso a deixou chocada, pois este humano resistia aos seus encantos. Mas acontece que nosso herói foi quem projetou suas configurações sedutoras, fazendo-o pensar que seria fácil para ele controlar a demônio como seu pai. Enquanto tentava impedir a súcubo e o demônio vermelho de lutar, nosso herói desejava aproveitar seu tempo preso no jogo, desde que um encrenqueiro específico não aparecesse. Ele estava prestes a repreender os dois quando, de repente, o jovem notou algo. O mago saltou para fora do caminho da mancha preta após testemunhar o aparecimento das correntes escuras. Nosso herói começou a se perguntar se seu demônio específico havia chegado. Mas ao se ver preso ao chão, o jovem percebeu que estava verdadeiramente na presença do encrenqueiro, quando Shad, o comandante de seu exército de demônios sombrios e a arca de pensamentos sombrios, fez sua entrada. Confuso com o termo pai, o jovem ainda estava chocado com sua presença ali. Shad perguntou ao rapaz sobre aqueles que ele gerou. Isso deixou nosso herói em uma situação difícil, pois ele teve a terrível ideia de conceder ao demônio mais forte o poder da telepatia. O comandante do demônio sombrio exigiu uma resposta, ameaçando tirar a vida do herói.
O protagonista tentou manter a calma na frente do demônio de branco, embora o personagem que ele havia criado o deixasse em pânico total. Com isso, Chad se preparou e lançou a habilidade de ataque de nível 70, Punhalada Sombria, em nosso herói, que ignorou todas as suas defesas. Vendo isso, o demônio vermelho teve que intervir e proteger seu mais novo aliado do antigo. O demônio então afirmou que Chad não tinha direito a seus amigos enquanto estivesse em sua casa. Com isso, o demônio ativou seus poderes de leitura mental e mergulhou na mente do herói, apenas para ser recebido com os pensamentos mais luxuriantes, pois esta era a maneira de nosso herói revidar. Assim, o comandante do exército sombrio se viu bombardeado com cenários bonitos. Mas logo em seguida, o vermelho tentou se desculpar com nosso herói em nome do comandante do exército sombrio, vendo como ele temia o poder do protagonista. O jovem se viu olhando para o peito do demônio enquanto tentava pensar em traços femininos atraentes, fazendo-o ter outro pensamento que Chad imediatamente tentou interceptar. Assim, o protagonista teve o pensamento mais ridículo, engraçado e repugnante sobre seu novo amigo, deixando tanto Chad quanto ele mesmo em total desgosto. Com isso, Chad pediu ao demônio vermelho, Duon, para ficar seguro enquanto ele leva ao rei as últimas informações sobre o novo mundo. Chad então revelou que o jovem havia despertado seu interesse. Com isso, o demônio mais forte seguiu para a saída, desejando que o protagonista permanecesse vivo para o próximo reencontro. Duon então o elogiou por ser o segundo a enfrentar Chad depois do rei. Enquanto o herói percebia que o retorno de Chad marcaria sua morte, Duon desejava celebrar sua aliança. Após a festa, nosso herói, que ainda não conseguia se desconectar, decidiu fugir dos demônios, pois alguns eram poderosos coringas, e buscar refúgio com seus nêmesis, o clã dos anjos, enquanto pensava em uma solução. Mas, ao tentar chegar à saída, alguém o deteve. Nosso herói sentiu-se aterrorizado quando Duon, o portador do fogo do inferno, que deveria estar bêbado, apareceu bem na sua frente. Mas o vermelho afirmou que, como um dos 8 demônios mais fortes, ele estava sempre sóbrio. Duon então apontou como nosso herói parecia ansioso ao interagir com o demônio das sombras. Isso encheu o jovem de medo, enquanto ele se preparava para revidar, pensando que havia sido descoberto. Duon então se aproximou de nosso herói com um rosto ameaçador e afirmou que era inteligente o suficiente para estar plenamente ciente do que Chad sussurrou para o herói antes de partir. O vermelho então caiu de joelhos de repente e implorou para que o jovem ficasse, pois presumiu que nosso herói havia sido secretamente convidado para as fileiras das sombras. Nosso herói aliviado sentiu-se feliz por ter projetado Duon para ser um idiota, enquanto afirmava ao vermelho que Chad não era digno dele. Com isso, o aliviado Duon perguntou ao jovem sobre o lugar para onde ele estava indo. Mas, naquele momento, eles foram interrompidos por sons de luta, pois 2 demônios estavam lutando. O primeiro tentou entrar na caverna de fogo derretido para obter recursos para sua tribo, enquanto o segundo afirmou que ele não deveria, pois anjos e monstros habitavam lá. Isso lembrou o designer de que ele também havia criado monstros ao lado dos seres divinos e demoníacos. Com isso, ele afirma a Duon que deseja entrar na caverna, pois ela contém algo que ele procura. Enquanto isso, os anjos ficaram chocados, pois os demônios haviam vencido e o destino dos estranhos era desconhecido. Isso os deixou confusos, pois o desastre deixado era grande demais para um pequeno grupo de demônios ter causado. Com isso, a senhora começou a orar ao Senhor do Tempo por poder, permitindo-lhe usar a miragem do passado de nível 70, um poderoso feitiço angelical que permite ver cenas escolhidas do passado. Com isso, todos testemunharam a cena do herói dizimando o local e quão ameaçador ele parecia na época. Seu poder deixou os anjos com medo dele. Com isso, todos começaram a especular que o humano era um demônio, e vendo como Duon se rendeu a ele, alguns especularam ainda mais, o que os levou a listá-lo como o inimigo número 1 de seu clã e a pedir que Lai Mangfen, o mais forte de sua linhagem, entrasse na luta, pois era seu dever mais elevado erradicar a raça oposta de uma vez. Os vulcões despejaram um enorme rio de lava no reino secreto de nível 70, onde um grupo de 10 era o preferível. Nosso herói perguntou ao demônio o motivo de sua presença ali. Então, Duon explicou que estava ali para ajudá-lo neste lugar letal cheio de anjos. E, apesar de fingir estar aliviado, nosso herói estava, na verdade, irritado, pois esperava contatar o clã dos anjos neste lugar. O mago então decidiu quebrar a vontade de Duon, chutando uma pequena pedra na lava, liberando uma voz ameaçadora que afirmava que aguardava os forasteiros na 3ª camada.
Com isso, um poderoso feixe de fogo foi liberado, deixando as forças do exército do fogo do inferno em pânico. Com isso, Duon pediu ao jovem que o deixasse lidar com este problema, enquanto usava seu feitiço defensivo mais forte, a Muralha do Inferno. Mas, vendo como os soldados ainda estavam sofrendo danos, Duon percebeu que era o gás escaldante que atravessa as defesas, o que significava que todos continuariam sofrendo até a morte. Isso fez o protagonista perceber que bastaria um pequeno golpe para erradicar os monstros moribundos, então ele decidiu se livrar deles. Mas, naquele momento, o demônio que ele atacou começou a se curar. Com isso, o personagem principal, chocado, começou a fugir, pois precisava localizar os anjos a todo custo. Enquanto Duon tentava avisá-lo sobre o quão letal é vagar por este reino sozinho, o jovem não se impressionou com o dano contínuo da perda de sangue, vendo que ele era um curandeiro. E com isso, usou a habilidade de recuperação Brilho Estelar, mas, para sua surpresa, começou a perder saúde em vez de ganhar. Naquele momento, uma janela apareceu e o informou que ele sofreu dano devido à passiva Mãos Desajeitadas, que inverte o efeito da habilidade do jogador, com seu poder aumentando a cada nível. Essa passiva foi o resultado da falha do sistema, o que irritou o nosso herói, vendo que ele certamente morreria se privado de seus poderes de cura. Naquele momento, Duon avançou contra um monstro que atacava o curandeiro e o finalizou com um único golpe por ousar atacar seu aliado. Com isso, o vermelho tranquilizou o humano de que ele estaria seguro enquanto estivesse ao seu lado. Os soldados então informaram seu comandante que não podiam mais lutar contra os monstros. Isso deixou nosso herói alarmado, pois os monstros haviam bloqueado todas as rotas de fuga. Com os soldados à beira da morte, o comandante demônio não seria suficiente para proteger o herói. Vendo isso, o curandeiro afirmou ao demônio que sua única esperança era enfrentar os monstros de frente. Com isso, Duon correu através das forças inimigas com seu golpe do fogo do inferno. O protagonista então informou ao vermelho que eles tinham que escapar da primeira camada antes que a perda de sangue se tornasse letal. E assim, demônio e humano tentaram ir o mais rápido possível, mas os monstros começaram a dominar os soldados demoníacos. Com isso, o herói começou a se arrepender de ter projetado este nível para ser tão longo. Naquele momento, o jovem se encheu de medo quando um monstro gigante tentou surpreendê-lo por trás. Isso deixou nosso herói enfurecido, pois esses inimigos haviam atrasado muito sua ascensão para a segunda camada. Com isso, Duon se viu em menor número, enquanto o herói o ajudava. Sem mais tempo, nosso herói começou a amaldiçoar o monstro e decidiu liberar sua punição estelar, golpe lunar, como um ataque suicida para se exterminar junto com amigos e inimigos. O curandeiro estava determinado a levar todos com ele em sua queda. Isso deixou Duon em alerta, pois ele e os outros não tinham tempo para encontrar um refúgio. Mas, naquele momento, o vermelho sentiu o poder, enquanto ele e seus compatriotas começaram a se curar de repente. Naquele momento, um dos monstros o atacou, apenas para Duon despedaçá-lo, afirmando que sua resistência estava restaurada. Enquanto nosso herói não conseguia compreender a súbita reviravolta na trama, Duon afirmou que ele o havia assustado, antes de perguntar se todas as habilidades de recuperação de chefes eram tão aterrorizantes. Com isso, nosso herói finalmente entendeu que o bug lhe deu uma passiva que transformava suas habilidades de ataque em habilidades de cura para a raça demoníaca. Mas, apesar disso, nosso herói ainda estava focado em restaurar sua própria saúde. Naquele momento, o jovem foi informado pelo sistema que havia subido de nível após ganhar experiência de assistência. Isso deixou nosso herói confuso, mas naquele momento ele se lembrou de como o programa permitia que os jogadores subissem de nível ao ajudar outros. Depois de ver isso, o jovem lembrou como seu limite de HP aumenta junto com seu nível e como ele pode curar demônios, apesar de não ser capaz de restaurar sua própria saúde. Com isso, o criador abriu um sorriso, pois finalmente havia encontrado uma solução. E assim, ele chamou o vermelho e o informou que em breve cometeriam uma carnificina. Isso encheu Duon de excitação e emoção. O jovem então decidiu aumentar o poder dos demônios, vendo que eles obedeceriam a seus comandos. Assim, todas as criaturas infernais tiveram sua defesa e ataque aumentados em 100 pontos. Com isso, Duon afirmou a seus oponentes que não os deixaria escapar, fazendo o jogador Shane comentar sobre a falta de cautela do vermelho ao subir para o nível 24. Naquele momento, Duon sentiu uma mão gigante investindo contra ele por trás. Enquanto Duon presumiu que havia percebido seu erro tarde demais, Shenji afirmou que o protegeria enquanto testava um novo poder, permitindo-lhe prender o vermelho em uma corrente esverdeada.
Esta não era outra senão a punição da luz estelar, corrente de poeira estelar, que deveria enredar o alvo em uma corrente de poeira estelar ardente, mas agora aplica um debuff aleatório através da corrente por 10 segundos. Assim, Duon começou a se curar. Naquele momento, a corrente se quebrou, resultando em uma grande explosão que eliminou o monstro atacante. Com isso, Duon fica maravilhado com as habilidades do humano, enquanto lhe pedia para deixá-lo cuidar do resto das bestas. Quando de repente ele ficou alarmado, pois 3 monstros atacaram o curandeiro de todas as direções. O demônio alertado correu para o resgate de seu amigo após perceber que ele ainda não havia recuperado todo o seu poder. Quando de repente ficou chocado ao ver como o humano havia matado um monstro, o que foi fruto da habilidade com falha que restaura a saúde do alvo e concede ao conjurador um de seus buffos aleatoriamente por um curto período. Essa reviravolta repentina deixou o nosso herói surpreso, pois ele havia ganhado a melhor habilidade de combate corpo a corpo do vermelho. Enquanto isso, na entrada estavam os guardas. Os demônios notaram uma presença se aproximando, assim, exigiram rapidamente que ela partisse, pois este reino estava agora na presença de seu mestre ou sofreria a morte. Mas a garota alada ignorou os avisos e apontou como havia um total de 12 inimigos bem equipados e bem treinados, fazendo-os perceber que ela era um anjo. Enquanto a lutadora celestial apontava como eles haviam bebido mais cedo e como poderiam ter uma velocidade de reação lenta, fazendo os demônios pensarem que ela os estava elogiando. Mas assim que os guardas decidiram exterminá-la, o inimigo natural já havia deduzido o melhor curso de ação, que era decapitar todos eles com grande velocidade. Com isso, ela embanhou sua lâmina e informou aos outros que agora poderiam retomar seu caminho. O velho tentou avisar Mangfin que, apesar de ser a mais forte de sua raça, ela ainda deveria ter cuidado com um inimigo com poderes desconhecidos. Mas Mangfin o tranquilizou e afirmou que este inimigo certamente teria um ponto fraco, independentemente de seu poder, e explicou como ela o localizará rapidamente para matar o demônio. Enquanto isso, o jovem usou sua punição da luz estelar, tempestade de poeira estelar, para liberar uma poderosa técnica de dano em área. Com isso, o protagonista sugeriu prosseguir para a próxima camada, pois a primeira já havia sido concluída, deixando Duon emocionado. Mas, naquele momento, o jovem se viu vítima de um ataque furtivo, que ele bloqueia com um crânio de monstro em sua mão. Assim, o herói havia parado suavemente uma flecha furtiva, mas, na realidade, o jovem ficou em pânico por ter enfrentado a morte. Com isso, ficou intrigado com o misterioso assassino. Naquele momento, ele reconheceu o atacante surpresa, pois esta não era outra senão a própria anjo mais forte. Isso deixou nosso herói corado e emocionado. Duon perguntou ao protagonista sobre o próximo curso de ação, enquanto os anjos ficaram chocados com o suposto demônio se aproximando deles após bloquear o ataque de sua lutadora mais forte, antes de se perguntarem se foi ele quem matou sozinho todos os monstros. Vendo isso, Mangfin ficou em guarda. Nosso herói os cumprimentou com um sorriso inocente, mas, aos olhos dela, o jovem tinha uma expressão assustadora em seu rosto ao afirmar que estava esperando por ela. Isso a deixou enojada, então Mangfin rapidamente pegou sua espada e avançou contra nosso herói. Com isso, enquanto ambos se chocavam com as lâminas, nosso herói começou a pensar em como não deveria passar mais tempo neste reino. Enquanto o anjo avançava contra o curandeiro demônio, o jovem afirmou que não entendia o motivo deste ataque repentino. Enquanto ele tentava ter uma conversa com a garota, a donzela da espada não queria ouvir nada disso. Mangfin então usou sua observação perspicaz, permitindo-lhe verificar as estatísticas do alvo por um curto momento, o que lhe permitiu descobrir que a habilidade de luta de Duon se esgotaria em 8 segundos. Com isso, o anjo avançou de frente. O protagonista então afirmou que ela deveria ouvi-lo antes que o tempo deles acabasse, em um tom ameaçador. Vendo isso, Mangfin voou no ar enquanto desafiava o jovem a atacá-la. Com isso, a espada do anjo de ataque foi lançada. O jovem tentou usar sua técnica de saque de espada, o corte de KLY, para contra-atacar. Mangfin estava prestes a atingir nosso herói, mas, naquele momento, o protagonista, que agarrou sua espada em pleno voo, afirmou que era o vencedor, deixando o anjo confuso. Naquele momento, a alada se viu sendo cortada ao perceber o quanto seu inimigo a superava. A garota caiu do céu. Vendo isso, os monstros avançaram contra ela. Mangfin, que acabará de sofrer uma derrota esmagadora, não tinha como revidar. Mas, naquele momento, o monstro foi cortado em 2 pedaços. O humano que salvou o anjo perguntou se ela estava agora pronta para ter uma conversa com ele.
Esta performance lhe rendeu os elogios de Duon e seus lacaios, vendo como o curandeiro era conhecedor de artes marciais. Isso encheu os anjos de medo, pois sua lutadora mais forte caiu nas mãos de nosso protagonista, o que os fez perceber o quão poderoso ele realmente é. O jovem então pediu uma explicação para a violência repentina, afirmando que não queria fazer mal algum. Mas essas palavras provocaram Mangfin, que jurou vingar seus companheiros anjos que foram mortos pelo herói. O jovem não tinha ideia de tais incidentes. Naquele momento, ele se lembrou do início de sua aventura e alegou que as muitas mortes foram um erro de sua parte. De repente, uma voz sinistra afirmou estar irritada, pois forasteiros haviam exterminado todos os seus servos. Os demônios então se encheram de medo quando a entidade prometeu prendê-los aqui. O sistema então deu ao herói a conquista açougueiro do fogo derretido por limpar esta camada e o informou que a saída estava se fechando, pois o modo difícil foi ativado com um chefe enfurecido. Com isso, a caverna começou a tremer. Nosso herói rapidamente agarrou o anjo e atirou do caminho do perigo. Naquele momento, o chão sob ela explodiu. Com isso, Mangfin exigiu saber o motivo do resgate. Então, o jovem afirmou que estaria indefeso sem ela, vendo que seu objetivo era chegar ao acampamento dos anjos, deixando-a com o rosto chocado, corado. Enquanto escapavam, o jovem pediu ao vermelho para acelerar, mas Duon o tranquilizou, afirmando que ele poderia se virar sozinho. Quando o anjo estava prestes a voar para longe, o velho pediu à garota para fugir o mais rápido possível, pois a saída estava quase selada. Naquele momento, Mangfin agarrou nosso herói, abriu suas asas e voou para longe com ele, enquanto apontava como ele não era rápido o suficiente. Com isso, começou a fuga aérea, quando de repente ambos se viram sob um meteoro de fogo descendente. O jovem decidiu intervir rapidamente, pulverizando a rocha enorme antes que ela os atingisse. Com isso, a saída foi bloqueada antes que pudessem escapar. O protagonista então propôs a Mangfin para derrotarem o chefe do fogo derretido juntos, pois esta era a única maneira de escapar do reino secreto. Mas Alada afirmou que nunca trabalharia com demônios. Naquele momento, os dois foram acompanhados por Duon e seus lacaios, quando de repente a voz sinistra foi ouvida amaldiçoando os anjos do fundo da caverna, assustando Mangfin. Um poderoso monstro de lava habitava a parte mais profunda da caverna, que era a terceira camada. Com ele matando os anjos, um dos homens feridos implorou a seus aliados na primeira camada para resgatá-los. O monstro de lava então afirmou que despedaçaria o assassino de seu escravo depois de matar os anjos. Com isso, o protagonista decidiu usar o anjo mais forte e o comandante Duon para matar o chefe e fugir da masmorra, pois estava pronto para adquirir os prêmios ocultos da caverna. E o sistema informou ao jogador que o desafio havia sido dificultado, aumentando o poder dos monstros. Com isso dito, os monstros foram revividos. Isso deixou o protagonista alarmado, pois o sistema estava fazendo demais. Enquanto os monstros reanimados avançavam contra seus assassinos, os demônios ficaram chocados, enquanto o anjo percebeu que eles deveriam matá-los novamente primeiro. Com isso, Duon avançou, afirmando que não seguiria as ordens de um anjo. Mangfin então usou sua habilidade Espada de Penas, permitindo-lhe liberar uma chuva de lâminas sobre os monstros, que permaneceram impassíveis ao ataque. Isso fez o anjo temer que os monstros dentro da caverna pudessem ser problemáticos, vendo quão poderosos estes são, enquanto ela insistia em resgatar seus amigos. Duon lutou ferozmente, afirmando que poderia facilmente matar os mesmos monstros uma segunda vez. Enquanto isso, nosso herói se divertia com essa reanimação, pois era a desculpa perfeita para testar os itens ganhos do sistema. Com isso, o item Massacre de Chamas foi liberado, permitindo que seu usuário dobrasse o dano crítico infligido ao alvo. Isso rendeu ao jovem herói a conquista Açougueiro de Chamas, juntamente com um efeito especial para todas as classes que aumenta muito o dano crítico em oponentes de fogo, com base em sua entrada de mana. O protagonista ficou maravilhado com as recompensas do sistema e percebeu que seria de seu interesse colocar as mãos no item mais poderoso deste reino antes de partir. Enquanto sedento por batalha, Duon ficou insatisfeito devido à intervenção do curandeiro, o anjo se viu impressionada por sua força. De repente, um dos servos de Duon correu para seu mestre e o informou que os guardas que eles haviam colocado na entrada foram todos massacrados pelo clã inimigo. Isso deixou o vermelho chocado, enquanto ele se virava para a garota, acusando-a de tirar a vida de seus soldados. Com isso, Duon avançou contra ela para vingar seus homens caídos. O protagonista não teve escolha a não ser intervir.
Nosso herói explicou ao comandante enfurecido que eles precisavam trabalhar juntos para sobreviver, em vez de acertar contas. Ouvindo isso, Duon exigiu uma explicação, pois o herói desejava proteger e trabalhar com a assassina angelical. O herói decidiu inventar uma mentira sólida, pois temia a reação do demônio ao saber que ele desejava mudar de lado. Mas, sendo incapaz de encontrar uma desculpa convincente, o jovem alegou ter se apaixonado pela Alada. Isso deixou os demônios totalmente chocados. O jovem que criou a personagem de Lime conseguiu facilmente se passar por seu admirador, enquanto começava a descrever sua história de fundo. Essa exibição foi suficiente para enganar Duon, pois ele agora estava convencido de que o jovem estava verdadeiramente apaixonado. Lai Mangfin rapidamente se libertou de seu aperto. Vendo o quão bem este a conhecia, ela afirmou que sua língua doce não seria suficiente para encantá-la, pois temia que ele tivesse más intenções. O protagonista alegou ser honesto e afirmou que eles deveriam deixar suas diferenças de lado para limpar esta caverna. Com isso, Mangfin decidiu usar o herói como uma forma de libertar seu povo, alegando que ele deveria ajudá-la para provar seus sentimentos por ela. Enquanto Duon, temendo o poder do jovem, começou a pensar que seria melhor trazer um anjo poderoso como Mangfin para o lado deles. E assim, o protagonista liderou o caminho, enquanto eles lutariam por sua sobrevivência. O curandeiro astuto ficou satisfeito, pois conseguiu enganar tanto o anjo quanto o demônio. Assim que ele colocar as mãos na recompensa deste reino, a rebelião potencial deles será fácil de lidar. Com isso, os três chegaram à segunda camada do reino secreto. Depois de apontar como o portão para o próximo nível estava no topo, Mangfin abriu suas asas e avançou para lá. Mas o protagonista tentou impedi-la, pois, segundo ele, voar era proibido neste nível, deixando-a intrigada. Quando de repente, voando, ela se viu atingida por um raio. O jovem correu para verificar o anjo que caía, mas quando a verificou, a garota afirmou que não estava gravemente ferida. Naquele momento, Duon tentou subir a montanha, já que voar foi inutilizado. Isso deixou o jogador em alerta, enquanto ele instava o vermelho a ficar exatamente onde estava, fazendo Duon perceber que ele também estava em uma situação perigosa. Naquele momento, o demônio se viu sendo soprado. Afastado por uma súbita explosão de lava, deixando-o cair no chão com uma dor agonizante. Isso surpreendeu o jovem, pois a explosão de lava não deveria ser programada para ser tão poderosa. Naquele momento, o sistema o informou que todo o dano causado nesta camada seria dobrado devido ao aumento da dificuldade, fazendo o jovem entender por que seus dois poderosos aliados foram feridos. Vendo isso, o protagonista decidiu cuidar pessoalmente deste assunto, assim, começou a visualizar seu caminho. Vendo como a dificuldade do jogo não tinha importância para nosso herói, pois ele era o criador do jogo que criou e memorizou o caminho mais seguro. Sem monstros nesta camada, nosso herói só precisava permanecer na estrada segura para passar deste nível. Mas, naquele momento, o jovem pisou em uma armadilha. Ao escapar da explosão no último momento, o herói ficou chocado, pois este local aqui não deveria ter armadilhas. De repente, outra explosão ocorreu, soprando nosso herói para fora da montanha. Sua queda deixou Duon preocupado e em alerta. O protagonista teve dificuldade em acreditar em seu fracasso, pois certamente havia permanecido na rota segura. Naquele momento, o sistema o informou que a rota segura foi reorganizada à medida que o jogo se tornava mais difícil. Isso deixou o jovem irritado, pois parecia que o sistema o estava zombando de propósito. Enquanto Duon se perguntava sobre o plano do jovem, vendo como ele não descansou após a queda, o anjo apontou que uma rota segura deveria existir, pois apenas uma parte da rocha estava cheia de armadilhas. Yana não conseguia entender por que o jogo havia se tornado tão desafiador após o aumento da dificuldade. Com isso, o jovem investiu em uma segunda tentativa. Tanto Duon quanto Lai Mangfin ficaram chocados e intrigados ao ver o protagonista ir mais uma vez em direção à armadilha que o danificou. Assim que ele tocou na rocha, o jovem se viu ejetado da montanha mais uma vez por uma explosão de lava, fazendo-o cair mais uma vez no chão. Com isso, Yana decidiu repetir o mesmo procedimento. Assim, continuou acionando a mesma armadilha repetidamente, mas ele ainda não estava satisfeito, o que deixou o anjo intrigado. Isso fez Duon especular que o jovem sentia prazer em sentir dor, enquanto Mangfin especulava que ele sabia de algo que eles não sabiam. O protagonista ficou queimado no chão. O sistema então o notificou que aqueles que suportassem a erupção do fogo derretido 10 vezes adquiririam uma conquista especial.
E com nosso herói sendo da classe Luz Estelar, ele obteve a aura de resistência ao fogo. Yanam ficou emocionado, pois finalmente havia adquirido a habilidade que criou para passar deste nível, o que lhe deu 200 pontos de resistência ao fogo. O protagonista então se virou para olhar para seus aliados e afirmou que nenhum planejamento era agora necessário, pois ele os levaria para a terceira camada. Depois de algum tempo, enquanto os três subiam juntos, o herói aconselhou seus aliados a manterem distância e a mudarem de curso após cada armadilha. No entanto, os dois ficaram preocupados, pois esta era a rota de armadilhas de antes, fazendo os anjos especularem que isso não era acidente. Enquanto ele ativava seu novo poder, Yanam afirmou a ambos que ele tinha tudo planejado desta vez. O protagonista tinha um grande sorriso no rosto ao ativar a armadilha. Vendo-a explodir em seu rosto, Duon ficou preocupado com seu amigo, mas Yanam permaneceu impassível e até descreveu o magma fervente de alta pressão como água morna e suave, deixando Duon chocado e Mangfin a perceber que esta era uma habilidade de resistência que bloqueia o dano, mas não a dor, fazendo Yanam parecer altruísta aos olhos dela. Com a imunidade em suas mãos, nosso protagonista tinha certeza de que alcançaria a camada final. Enquanto isso, no nível final do Reino Secreto, os anjos em dificuldades foram surpreendidos pelo poder de um monstro e até especularam que ele era pelo menos do nível Essência. Naquele momento, a barreira rachou. O anjo instou seus aliados a aguentarem, pois aquele que matou os monstros na primeira camada deveria ser um anjo poderoso, o que significava que eles só deveriam durar até sua chegada. O monstro então ficou emocionado ao revelar a eles que aquele que conquistou a primeira camada era, na verdade, do clã rival. Com isso, o monstro os fez escolher entre morrer em suas mãos ou nas dos demônios, deixando os anjos em pânico enquanto pediam instruções ao cavaleiro. O anjo então afirmou que, independentemente de quem entrasse nesta camada, ele permitiria que eles fugissem, fazendo o sacrifício. Naquele momento, nosso herói terminou de subir. O protagonista finalmente havia alcançado a camada final, e assim, abriu a porta gigante. Mas, assim que o fez, encontrou sua cabeça atingida por um projétil rápido e súbito. Nosso herói o reconheceu como a pena do engano, uma habilidade que pertence ao Senhor dos Anjos, que permite amaldiçoar o alvo com todo o valor de ódio por um curto período. Com isso, o gigante se virou para nosso herói, reconhecendo-o como o assassino de seu escravo, e então puxou uma espada gigante de seu núcleo antes de avançar contra o jovem para exterminá-lo. Vendo como o monstro avançava diretamente contra ele, Yanam percebeu que havia sido enganado. Com isso, ele e seus dois aliados uniram forças para bloquear o ataque gigante. A garota então afirmou que ela e os demônios não tinham chance sozinhos, enquanto chamava sua própria tribo para ajudar. Enquanto a visão da aluna do Santo da Espada levantou questões entre os anjos, o cavaleiro apontou quão estúpida ela devia ser. Com isso, ele ordenou que seus homens fugissem, deixando a garota chocada e intrigada. Após sair do local, o jovem afirmou que ela deveria morrer em seu lugar antes de selar a saída com magia de gelo. Vendo isso, o herói percebeu que os anjos planejavam deixá-los aqui com o monstro. Pouco depois, o anjo perguntou ao cavaleiro o motivo de sua permanência. Então, ele explicou como eles não tinham meios de sair deste lugar, a menos que o chefe morresse, e como deveriam esperar que o monstro, Duon e Mangfin se destruíssem antes de acabar com todos eles. Batidas desesperadas podiam ser ouvidas de trás da porta. O senhor demônio instou o anjo a abrir a saída, pois ele quase havia atingido seus limites. Mas Mangfin explicou como este selo de gelo era uma técnica exclusiva de seu clã, e como a morte de seu conjurador era a única maneira de quebrá-lo rapidamente. O monstro expressou seu desejo de ver por quanto tempo os três conseguiriam sobreviver a ele. Duon então criticou o clã hipócrita da garota, pois estava até pronto para sacrificar os seus. Ouvindo isso, Mangfin abriu suas asas e afirmou que não tinha ideia da causa do comportamento de seu camarada, certa de que, como a culpa era dela, era seu dever reescrever este erro antes de cortar os braços superiores do monstro. Com isso, a Alada caiu do céu. Mangfin estava usando uma habilidade de drenagem de vida chamada Pena Ardente, que incendiará suas asas e lhe concederá grande poder em troca de sua própria vida, assim que as asas se consumirem. Nosso herói afirmou que não havia necessidade de meios tão extremos, mas Mangfin afirmou que esta era a única maneira de vencer o poderoso chefe e sair de seu domínio. Então, o mago explicou que ele, na verdade, conhece o ponto fraco do monstro, deixando o anjo e o demônio chocados.
O protagonista explicou que as criaturas do reino secreto, que eram usadas para guardar certos artefatos divinos, passariam a ter desejos e mentes próprias com o tempo. Enquanto o chefe quase terminava de se regenerar e estava prestes a entrar na segunda fase, o jovem explicou como o artefato geralmente neutraliza seu guardião de atributo oposto, que neste caso era o artefato divino na fornalha atrás da besta de fogo, antes de explicar como eles podiam sentir o grande poder do item apesar do selo entre eles, ganhando mais uma vez os elogios de Duon. Mas esse conhecimento não era algo tão impressionante de se possuir, pois o protagonista era o criador original do jogo, afinal. A besta de fogo começou a amaldiçoar os 3 lutadores por mergulhá-lo em agonia, antes de convocar reforços, enquanto o sistema informava nosso herói que o chefe enfurecido entrou no segundo estágio. O monstro ordenou que seus lacaios matassem todos os intrusos. Vendo isso, o curandeiro pediu a seus aliados para distraírem os monstros enquanto ele pega o artefato divino, deixando Duon preocupado. Então, o protagonista pediu ao vermelho para ter fé, pois sua resistência ao fogo deveria permitir que ele contornasse a lava dentro da fornalha. Com isso, os 3 se prepararam para o grande confronto. Com isso, ambos os lados avançaram um contra o outro. Lai Mengfan correu para os monstros a fim de abrir um caminho para o demônio e o humano. Sua habilidade Espada do Arcanjo abriu o caminho, evaporando tudo em sua passagem, enquanto ela instava ambos a se apressarem. E assim, o curandeiro e o comandante demônio correram para a fornalha. Tendo adivinhado seu plano, o chefe decidiu avançar contra nosso herói para evitar sua própria derrota. Mas, para a surpresa de nosso herói, Duon interceptou o monstro antes de usar sua demonização. E depois de afirmar que ficaria bem, o vermelho deixou o artefato nas mãos de nosso herói. Depois de alcançar a lava, o jovem pulou no ar e ativou sua resistência ao fogo antes de mergulhar na lava escaldante. Seus aliados ficaram aliviados ao vê-lo alcançar a lava. O coração de gelo estava quase ao alcance de nosso herói quando, de repente, o chefe enfurecido mergulhou sua mão na fornalha para extrair o humano. A salvação estava quase em sua mão, mas, em troca, ele estava quase nas garras da morte. O monstro então fechou seu punho ferozmente. Com isso, o chefe ficou emocionado e seu inimigo, cheio de medo, enquanto todos especulavam sobre o fracasso do curandeiro. Quando de repente, o jovem emergiu da lava com o coração de gelo, congelando o chefe e privando-o de suas resistências por 15 segundos, deixando seus aliados exultantes. Com isso, o protagonista ficou aliviado, quando de repente a habilidade Agarro do Anjo arrancou o artefato de suas mãos. Ba Chong ficou emocionado ao ver que os reinos secretos continham artefatos secretos. E quando questionado pela garota, ele afirmou que entregaria o coração de gelo ao acampamento deles. Lai Mengfan afirmou que nunca esperaria encontrar tal escória nas nobres fileiras do justo acampamento dos anjos. Duon afirmou que ela deveria parar com a repreensão, começar a surra. E assim, tanto o anjo quanto o demônio avançaram contra o ladrão, deixando-o divertido enquanto ele ativava o coração de gelo. Ba Chong lembrou-lhes que agora estava de posse de um artefato divino, deixando os 2 congelados e incapazes de se mover. Vendo como os 2 grandes lutadores não eram páreo para seu poder, o jovem soltou uma gargalhada histérica, presumindo ter se tornado o anjo mais forte. Naquele momento, nosso herói se aproximou do ladrão e afirmou que não lhe deu permissão para brincar com seu artefato. Ba Chong reconheceu nosso herói como o misterioso de um mundo diferente. Depois de soltar um suspiro de desapontamento, nosso herói afirmou que os anjos haviam se distanciado muito de seu nobre desígnio, e é por isso que ele ficará com os demônios, poupando-os da traição. Ver o jovem sacar uma espada fez o cavaleiro especular que ele seria atacado de frente. Mas, ao se virar, o jovem afirmou que ele não era sua prioridade principal agora, pois o chefe era muito mais urgente. Com isso, o monstro de lava foi partido ao meio pelo abate de chamas, que dobrou o dano e cancelou sua resistência, causando finalmente seu fim, deixando os anjos perplexos com sua força. O sistema o recompensou com a conquista Inimigo da Labareda e o capacete e manoplas da armadura de magma, junto com o Senhor do Magma como um animal de estimação por ser o primeiro a matá-lo, o que o agradou. Isso irritou o anjo, pois ele esperava matar pessoalmente o Senhor da Lava, enquanto liberava o poder do coração de gelo. Naquele momento, o jovem ativou sua armadura de magma, mas o feitiço poderoso foi rápido, resultando em uma explosão instantânea. Mas nosso herói, que a equipou bem a tempo, saiu ileso, pois agora estava usando 3 peças do conjunto de magma, que concederá poderes dependendo de quantas peças ele possuir.
Beachong instou seus homens a ajudá-lo a derrotar o humano antes que ele entregasse o tesouro do reino ao clã inimigo. O herói divertido decidiu imitar o cavaleiro e chamar reforços próprios. Com um toque de seu cajado, o protagonista invocou o recém-falecido Senhor do Magma, que era capaz de usar o punho de magma. Apesar de perder a maior parte de seu poder, tornou-se 3 vezes seu tamanho original. A mera presença do animal de estimação renascido de nosso herói instou os anjos a usarem sua barreira defensiva. Os anjos lutaram para repelir o ataque, mas ver sua barreira fez o herói perceber porque eles puderam resistir ao chefe por tanto tempo e apontou como ela não tinha efeito sobre ele, enquanto ele conjurava o escudo de chamas, que, ao ser afetado pela falha, permitiu ao usuário causar uma quantidade insana de dano de fogo em uma unidade amiga, deixando-os perplexos e em agonia. Depois de experimentar o poder do forasteiro, o cavaleiro decidiu usar seu coração de gelo para acabar com ele rapidamente, quando de repente se viu imobilizado pelo dissipar controle modificado, que restringe um aliado por 10 segundos. Com isso, o artefato divino do anjo foi arrancado. O protagonista, que rapidamente libertou seus aliados do gelo, começou a pensar em como era fácil para ele cauterar os anjos com suas habilidades com falha. Após serem libertos, o vermelho enfurecido estava determinado a matar os anjos desavergonhados. Assim, ele avançou contra o cavaleiro para acabar com sua vida, apenas para ser bloqueado pela garota. O demônio enfurecido ficou chocado ao vê-la defender os membros de seu clã, apesar de suas ações. Lai Mangfin explicou que não o fez por ele, pois o ancião de seu clã, que escapou no início, devia estar esperando na saída do reino secreto transformado, afirmando que uma batalha total ocorrerá entre os dois clãs se o cavaleiro e seus homens forem mortos de forma imprudente. Com isso, o herói concordou em poupar os anjos, mas decidiu impor 2 condições, despertando a curiosidade da garota. Depois de pensar em como a discípula do Santo da Espada estava certa sobre o banho de sangue, o herói percebeu que não desejava se juntar nem lutar contra o clã dos anjos. E assim, ele impôs a morte do cavaleiro como a primeira condição, afirmando que o acampamento dos anjos deveria lidar com isso, o que a garota confirmou, vendo como seus crimes eram repreensíveis. O herói então decidiu impor sua segunda condição, afirmando que ele queria Lai Mangfin, deixando-a chocada e com o rosto corado. Enquanto isso, o ancião afirmou às suas forças no portão que nenhum mal seria feito se seus parentes aparecessem do portal, mas se fosse um demônio, eles deveriam estar prontos para arriscar suas vidas para matá-lo. Naquele momento, todos os soldados ficaram chocados quando uma voz respondeu do portal. Encontrando um desafio na Ordem Angelical, a comandante do exército de súcubos que chegava ficou divertida. Ao ser menosprezada por seus homens, a súcubo afirmou que seus 2 sapatos não eram suficientes para eles compartilharem. Naquele momento, um dos anjos se ajoelhou e começou a admirar a general, quando de repente outro soldado ficou encantado pelo demônio. Isso repreendeu o ancião, que usou seu dissipar persuasão divina para libertar seu homem, enquanto o derrubava no chão. Isso fez a súcubo criticar sua crueldade para com os seus. Com isso, o velho ordenou aos soldados que fortalecessem suas mentes e entrassem em formação para purificar a súcubo. Com isso, eles usaram sua técnica secreta Batismo de Luz Sagrada, que era um ataque em larga escala cujo poder dependia do número de anjos, especialmente eficaz contra criaturas das trevas. E assim, um poderoso feixe de luz começou a descer, atingindo a general demônio. A súcubo apontou como os anjos até recorreram ao artefato divino de luz para lidar com ela. Então, o ancião explicou como este ataque era para vingar seus irmãos que caíram para um inimigo específico em um só golpe, e que ela deveria estar radiante por ser morta por ele. Mas, à medida que a tensão começou a aumentar entre os dois lados, o coração de gelo foi subitamente lançado, protegendo a súcubo da luz purificadora do anjo. O curandeiro havia chegado junto com seus 2 aliados. Com isso, um clima frio foi lançado sobre os anjos. O herói imediatamente foi verificar a súcubo, que afirmou que os anjos eram fortes demais para ela, pois foram capazes até de queimar suas asas. Isso deixou o protagonista enfurecido, pois os anjos quase exterminaram sua criança. Com sua nova arma, destruindo o fragmento do artefato de luz e aumentando o dano sobre os anjos. Com isso, os anjos se viram presos no gelo, deixando a garota em alerta. E assim, Lai Mangfin implorou ao curandeiro para poupá-los, pois a morte deles desencadearia um conflito ainda maior entre anjos e demônios. O herói concordou em libertá-los apenas se ela concordasse em assinar o pergaminho em sua mão.
Este era um contrato de ouro que aumentaria muito a experiência dele, juntamente com a recompensa da masmorra, ao mesmo tempo que tornaria nosso herói o único capaz de desfrutá-los. Vendo que o ancião estava à beira da morte, o anjo não teve outra escolha. E assim, como prometido, seus irmãos foram libertados após a assinatura do contrato. O ancião reconheceu o jovem como aquele que matou seu anjo caído e jurou exterminá-lo com raiva, antes de instar a garota a retornar para o lado deles. Naquele momento, um portal se abriu de repente perto do ancião. Dele, saiu o cavaleiro espancado, que implorou ao velho para não ouvir a garota, alegando que foi ela quem ajudou os demônios a adquirir o coração de gelo depois de se apaixonar pelo forasteiro. No entanto, Mangfin afirmou que ele era o único traidor de sua raça e responsável por inúmeras baixas. Enquanto Duon se divertia com o conflito interno angelical, enquanto o demônio tentava persuadi-la a se juntar à sua causa, a garota explicou que tentou lutar contra os demônios e só se aliou a eles por não ter outra escolha. Com isso, a garota afirmou que executaria imediatamente o cavaleiro. Duon tentou intervir, mas foi rapidamente impedido. Nosso herói afirmou que eles deviam uma Alai Menfa, que os ajudou a escapar apesar do sangue ruim, e que deveriam deixar os anjos julgarem o cavaleiro, ganhando mais de sua confiança. Mas, enquanto o ancião tentava argumentar, um raio caiu de repente do céu. Fios de dados começaram a cair do céu. O protagonista ficou perplexo, pois a árvore do mundo havia aparecido de repente. Enquanto isso, na cidade C, no mundo físico, um cientista afirmou que eles ainda estavam analisando a condição física e neurológica do sujeito, enquanto na mesa fria jazia o corpo real de nosso herói inconsciente, cujo jogo estava prestes a ser atualizado. O Arborum Digital, também conhecido como Árvore do Mundo, era a origem de todas as raças no jogo, além de ser seu centro, pois armazena os dados do jogador e de todos os elementos do jogo. Mas a Árvore do Mundo, na verdade, deveria aparecer muito mais tarde. Todos se sentiram em alerta quando a Árvore do Mundo começou a absorver sua força vital. Alguns não conseguiram escapar, como o cavaleiro, que implorou por resgate. Naquele momento, a espada habilidosa dos anjos cortou seu braço, salvando-o da árvore. Enquanto a garota afirmava que suas intenções eram nobres, o cavaleiro ficou enfurecido. O ancião pediu que cessassem sua disputa e afirmou ao cavaleiro que Lai Menfon o havia acabado de salvar da Árvore do Mundo e que deveriam convocar seu mestre para controlar esta situação. O herói não conseguia entender o súbito aparecimento da árvore, enquanto Duon estava a escapar. A súcubo decidiu chamar reforços, pois enfrentar a origem de todas as raças não era uma tarefa simples. E assim, 2 portais opostos foram abertos. Do primeiro, saiu Ryan, o santo da espada do clã dos anjos, e do segundo, Blues, o erudito das sombras. Enquanto nosso herói começou a pensar em como era cedo para esses dois se enfrentarem. O sistema afirmou que a árvore devia ser uma intervenção externa, e por isso ele deveria agir rápido. As duas potências dos lados opostos começaram a lançar o véu da vida mundana, uma habilidade que requer a intervenção dos 2 clãs opostos, destinada a conter a árvore e repará-la uma vez completa. Com isso, o herói pediu a seus aliados para ajudá-lo a alcançar a árvore antes que ela ficasse isolada, afirmando que não tinham tempo para detalhes, enquanto ativava muitas habilidades de velocidade para alcançar a árvore. Duon e Mangfin ficaram intrigados com o jovem avançando para o que parecia uma morte certa. O erudito das sombras notou os 3 e decidiu não intervir, deixando nosso herói grato, pois NPCs inteligentes como ele eram fáceis de convencer. Quando de repente uma espada de luz bloqueou seu caminho. Este era o inflexível santo da espada, que usou sua habilidade sósia do corpo de espada, que invoca um clone de energia quase tão forte quanto o corpo principal por 10 minutos. O protagonista instou Lai Mangfin a abrir um caminho, e assim a garota pediu desculpas a seu professor antes de avançar contra seu clone, eliminando-o com um único golpe. Com isso, nossos heróis finalmente conseguiram entrar na barreira, ficando então cara a cara com a Árvore do Mundo. Para a surpresa dos anjos e demônios, o jovem rapidamente fez contato com ela. O sistema o instou a tentar alcançar o mundo real, pois ele esperava conscientizar o exterior de sua situação. Com isso, uma luz brilhante ocorreu. Uma vez dentro do centro do jogo, o jovem tentou alcançar os cientistas, perguntando-lhes o motivo de sua prisão virtual. Naquele momento, a contagem regressiva para a atualização foi posta em movimento, enquanto uma onda de dados atacava o jovem. O sistema afirmou que encontrou um forasteiro alienígena vivo. A atualização priorizaria a eliminação da falha misteriosa.
E com ela sendo eliminada, o jovem se sentiu em alerta quando a contagem regressiva chegou a 0. O jovem parecia ter encontrado algo. Com isso, o mundo melhor foi posto a um fim, pois o jogo havia sido atualizado. Um homem entrou na sala pedindo atualizações. Então, o cientista explicou ao Sr. Wang que, apesar de seus esforços, não conseguiram contatar Shen, que talvez nunca mais acordasse após a atualização. A princípio, Wang pareceu preocupado com o sono de seu amigo, mas na realidade, ele estava exultante com a oportunidade de colocar as mãos em sua fortuna. Com isso, os cientistas informaram ao presidente que os inventores queriam liberar o servidor, com o que ele concordou. Wang então exigiu aumentar o tempo de recarga da árvore do mundo ao máximo e privar os testadores beta de suas experiências antes de prosseguir. Com isso, o mundo havia sido resetado. Um golpe poderoso emergiu da árvore do mundo, derrubando nosso herói e deixando seus aliados preocupados com ele. Com isso, começou a sobrecarga, enquanto todos pararam de se mover para a surpresa de nosso herói, antes de ele cair de costas, percebendo como todos foram privados de movimento. O jovem deduziu que isso foi o resultado da sobrecarga. Isso enfureceu Yana, pois aqueles de fora reiniciaram o jogo com sua mente presa lá dentro. E assim, ele correu para a árvore do mundo. Mas, vendo que não tinha o nível de acesso necessário para usar a árvore, o jovem começou a pensar que permaneceria ali para sempre. Naquele momento, o sistema pediu que ele se acalmasse, vendo como jogadores como ele não tinham o nível necessário para usar a árvore do mundo. Yanan perguntou ao sistema se ele seria capaz de reutilizá-la após subir os níveis, mas não tinha certeza, afirmando que o reset da árvore não era claro e que os jogadores perderam sua experiência. O sistema então explicou que o nível máximo não era mais 30, tornando os NPCs de nível 90 muito difíceis de lidar no servidor oficial recém-aberto, antes de afirmar que todos deveriam começar a se mover, pois a atualização estava finalmente completa. Naquele momento, Ryan usou sua habilidade de alto nível Lâmina Lunar, que envia uma poderosa onda semelhante à lua na direção do alvo. Mas o erudito foi rápido, pois usou rapidamente sua habilidade defensiva que absorve e redireciona o dano para bloquear este ataque furtivo. Enquanto a lâmina lunar destruía o chão, uma tensão se instalou entre os dois. Ryan apontou como o poder do erudito também devia ter sido aumentado pela árvore do mundo, mas o demônio afirmou que isso não era uma bênção, pois obviamente havia desbloqueado sua força acorrentada. Duon e Mangfin não puderam deixar de se sentir esmagados pelo poder súbito dos dois rivais. Se o súbito aumento de poder deles não foi o que assustou o protagonista, mas o fato de que os três haviam regredido terrivelmente. Ao pedir uma explicação ao sistema, ele afirmou que o reset de experiência que visa os jogadores beta também os havia afetado por estarem perto dele. Yanan então começou a pensar em como esses NPCs haviam arriscado suas vidas por ele, enquanto seu amigo humano o havia abandonado para satisfazer sua própria ganância. Naquele momento, o jovem teve uma ideia e se sentiu aliviado ao verificar seu inventário e encontrar todos os itens que obteve durante os testes beta. Mas, naquele momento, ele notou que possuía um equipamento de grau laranja chamado Dado Octogonal Radiante, que era mais raro que o Coração de Gelo e que ficaria com ele para sempre, ao desbloquear no nível 13. Quando Yanan informou sua equipe de suas descobertas, o sistema afirmou que ele reteria todas as suas posses e que até ganharia um item vinculado à alma, um tipo de item onde cada um é único. Vendo como os três pareciam distraídos, o agora nível 25 cavaleiro decidiu aproveitar esta chance e matar a garota, pois isso tornaria mais fácil incriminá-la por seus crimes. E assim, ele avançou contra a garota com sua habilidade Corte da Lâmina Sagrada, que lhe dá uma lâmina de gelo. Mangfin desviou de um golpe fatal. A garota ferida exigiu uma explicação. Então, Bea Chong, cuja teoria foi confirmada, afirmou que seus motivos eram simples, ao afirmar que a queria morta. Eles perceberam que ele planejava levá-los junto com ele, a usar a punição sagrada eterna, que usa seu corpo para desferir um ataque poderoso. O herói pediu a seus aliados para se segurarem nele, pois deveriam se afastar do anjo primeiro. E assim, o curandeiro usou a habilidade de sacerdote Ato de Desaparecimento, que torna o conjurador e seu grupo invisíveis e lhes permite escapar do inimigo em um momento rápido. Mas, devido ao bug, a habilidade sofreu uma mutação, explodindo a aura do grupo do conjurador enquanto diminuía a distância entre eles e o inimigo. Isso deixou o anjo e o demônio maravilhados com a habilidade do curandeiro. Bea Chong não conseguia acreditar, enquanto o ileso Yanan ordenou ao cavaleiro que tossia sangue para não mexer com ele.
O sistema então afirmou que, devido ao bug, duas explosões colidiram, levando à morte de Ba-Chong. Isso deixou nosso herói alarmado, pois ele apenas pretendia aumentar sua furtividade, mas o anjo acabou de perder a vida a seus pés, na frente das duas potências. Com isso, ambos avançaram contra ele. Enquanto Ryan fez do jovem o alvo de sua vingança, o erudito pretendia transformá-lo em seu próprio objeto de teste. O ancião então acusou o jovem de assassinar seus anjos, mas a garota afirmou que apenas o cavaleiro era o culpado. Naquele momento, Yana notou que Ryan avançava contra ele enquanto entoava seu feitiço, liberando a habilidade Julgamento do Anjo, que julga o alvo por seus atos malignos com base em suas memórias e também enfraquece anjos e captura almas de demônios. Quando Duon começou a brilhar, o erudito usou seus poderes exclusivos de demônio para proteger Duon do julgamento. O demônio então percebeu que os outros três não foram convocados por sua habilidade exclusiva de demônio. Ryan ficou perplexo, pois as memórias de sua aluna revelaram que ela estava dizendo a verdade. Com isso, os dois foram poupados da ira do clã dos anjos. Mas o efeito da habilidade do Santo da Espada ainda não havia terminado. Pois nosso herói foi recompensado com a experiência de Chong por salvar a garota, mas a absorção foi tão rápida que Yanon arriscou explodir. Isso fez nosso herói agonizar de dor. Isso não deixou outra escolha ao protagonista, e assim ele avançou contra os anjos, que presumiram que ele ainda estava irritado com o julgamento equivocado deles. Ryan tentou proteger os anjos enquanto se desculpava em nome deles, mas ao esbarrar nele, o curandeiro afirmou que estava com pressa. O curandeiro usou estrelas cintilantes, cuja versão com bug transferirá poder para os aliados, dando-lhes uma fração da experiência ganha, juntamente com imunidade aos efeitos inimigos. Isso deixou os anjos sentindo-se revigorados, pois sua força havia sido misteriosamente aumentada, mas também intrigados, pois o protagonista, que era um suposto demônio, foi capaz de lhes emprestar sua magia, mas, mais importante, decidiu ajudá-los. Isso fez o Santo da Espada e o velho lembrarem de como um anjo poderoso uma vez se infiltrou nas fileiras dos demônios para purificá-los, fazendo-os presumir que ele era a mesma pessoa. Assim, Yana, que mal escapou de uma morte explosiva, foi confundido com o arcanjo Miguel. Os anjos então se curvaram em respeito a seu suposto superior, desculpando-se por seus pecados, enquanto lhe ofereciam um assento de volta em sua casa, deixando-o intrigado. Mas a confusão foi rapidamente substituída pelo medo, pois seus feitos despertaram o interesse do erudito das sombras. Vendo como a convocação não funcionou com ele, ele presumiu que o herói era superior aos 8 grandes demônios ou apenas humano, ao ver como os anjos o tratavam bem. Com isso, o poderoso demônio decidiu experimentar este espécime estranho, afirmando a Ryan que ele era seu para testar. Assim, os anjos se viram aprisionados na Armadilha das Sombras, uma habilidade que teletransportará todos os alvos próximos para qualquer lugar. Nosso herói também se viu acorrentado na Contenção das Sombras, que restringe o alvo junto com metade de sua magia, pois impede o uso de suas habilidades mais poderosas. O herói então sentiu admiração por Duon, que avançou contra Gloss para salvá-lo, mas foi rapidamente desapontado ao ver com que facilidade ele foi mandado voando. Ao começar a sair de cena, Gloss afirmou que estaria experimentando em nosso herói, que estava bem ciente dos métodos favoritos do erudito das sombras. Isso fez Yanon se arrepender de ter dado a este demônio uma mente tão maléfica e percebeu que deveria se libertar do frio e calculado Gloss, vendo como o demônio não pararia até que sua curiosidade fosse satisfeita. O herói afirmou que não tinha nada de interessante a oferecer, além dos segredos da Árvore do Mundo, que ele revelaria ao ser libertado, pois a obsessão do erudito das sombras só poderia ser redirecionada. A princípio, o herói presumiu que Gloss estava caindo em seu truque, mas na realidade, ele não estava convencido de que o protagonista tinha algum conhecimento sobre o artefato divino. Yanon insinuou que, ao fazer contato com ela, tornou-se ciente da origem dos 2 clãs rivais, juntamente com a existência de um objetivo divino que ele só revelaria ao curioso uma vez livre. Com isso, Gloss libertou nosso herói, que mostrou ao demônio maravilhado seu item vinculado à alma. Quando de repente Yanon ativou o efeito do dado, para a surpresa de Gloss. Com ele, nosso herói ganhou o efeito de rolagem aleatória, que era imune ao bug e lhe permitia replicar a habilidade de um alvo no campo e usá-la à vontade por 5 minutos, uma vez por dia. O protagonista havia replicado com sucesso a habilidade do demônio de Elite. Gloss ficou perplexo ao ser alvo de seu próprio movimento. E com esta sendo a versão aprimorada do dado, o erudito das sombras ficou confuso, pois foi privado tanto de mana quanto de habilidade.
Enquanto o herói se aproximava dele, afirmando que não o machucaria se ele apenas cooperasse, Glaus começou a se perguntar sobre sua identidade. Pouco depois, o que estava no trono perguntou o motivo do atraso de Glaus, especulando que devia estar relacionado a um problema com a Árvore do Mundo. Ela também expressou sua intriga, pois todos subiram repentinamente para o nível 90, incluindo o Senhor da Gula, Aean, a Senhora da Inveja, Martia, e o Senhor da Inveja, Vacorn. Quando a telepata propôs ir verificar a situação, uma presença que chegava explicou que tudo isso se devia a um novo mundo que em breve amanheceria, antes de explicar que um grande número de forasteiros chegaria em breve, espalhando o caos por onde quer que passassem. Este não era outro senão Yana, chegando com os outros 3 demônios, afirmando que esta poderia ser uma chance para o clã dos demônios prosperar. O protagonista então acrescentou que a aparição deles também revelaria a presença de um novo reino secreto e que os recursos deste reino cairiam nas mãos de quem entrasse primeiro. Glaus foi então perguntado se a Árvore do Mundo continha alguma anomalia, o que o erudito das sombras rapidamente negou. A telepata ficou chocada ao ver que o demônio infantil não estava mentindo. Com isso, o demônio de branco decidiu intervir, questionando nosso herói, que parecia disposto a ajudar o clã dos demônios contra sua própria espécie. Yana rapidamente apresentou seu item vinculado à alma como prova de ser um emissário do rei demônio anterior. No entanto, nenhum dos senhores demônios acreditou nele, pois ele era apenas um nível 13 desafiando o Senhor das Sombras, afirmando ser o mensageiro de um rei que estava ausente há milênios. A súcubo instou o jovem a lutar contra eles e mostrar seu poder. Shadow então afirmou que aquele que estava sendo esmagado por sua energia não era digno de ser o emissário de seu governante anterior, antes de esmagar sua mão com a bota enquanto o insultava. No entanto, nosso herói não se desanimou com isso, pois usou a luta berserker para libertar sua mão. Shen-Shi então começou a reunir mana. Com isso, conseguiu vestir sua armadura de magma, afirmando que a sombra cairia em 5 minutos. Na realidade, o jovem só fez essa afirmação ousada devido ao curto período de uso de seu item de nível laranja. A sombra decidiu matar rapidamente seu inimigo, mas, quando começou a entoar seu feitiço, nosso herói usou de repente a contenção das sombras. O telepata, chocado, conseguiu desviar no último momento, incapaz de acreditar que um nível 13 possuísse a mesma habilidade que o erudito das sombras. E assim, ele decidiu adotar uma manobra diferente. Com isso, o demônio de branco usou o olho da maldição. Apesar de saber que o demônio estava tentando arrastá-lo para sua própria dimensão, o jovem não ficou impressionado, pois foi capaz de usar o poder de seu dado para replicar essa habilidade específica. A visão do confronto dimensional deixou os senhores demônios perplexos com o poder do artefato, e então todos decidiram ir e tentar roubá-lo. Com isso, nosso herói se viu sendo atacado por 3 senhores demônios ao mesmo tempo. Todos avançaram contra ele com habilidades poderosas e todos visavam tirar sua vida. Naquele momento, Shen-Shi lembrou que o de branco poderia se esconder completamente dentro de sua dimensão. Com isso, o jovem decidiu copiar as habilidades dos outros 3 senhores demônios. Shen-Shi então usou essas mesmas habilidades para contra-atacar os agressores. Mas quando o cronômetro do dado chegou a 0, a sombra conseguiu se esgueirar por trás de nosso herói. Depois de agarrá-lo pelo pescoço, o de branco estava totalmente preparado para tirar a vida do curandeiro. Naquele momento, nosso herói chamou Lilith, que estava sentada no trono, por seu nome completo. Lilith, que separou os dois, agora estava convencida de que nosso herói era verdadeiramente um conhecido do rei passado, vendo como ele estava ciente de que o uso de seu nome real poderia convocá-la. Depois de levantar o queixo de Shen-Shi com o dedo, Lilith perguntou-lhe sobre o prêmio que ele desejava. Então, ele afirmou que queria herdar a vontade do rei anterior para oferecer prosperidade a seu clã. Mas, na realidade, ele só queria o clã demoníaco como um aliado e disfarce, caso Wang o encontrasse. Segundo nosso herói, a invasão começará da Floresta da Névoa em menos de um dia, com um portal aparecendo no altar abandonado do clã Dion, e é por isso que ele aconselhou a rainha a preparar imediatamente suas forças. Lilith então se virou para seus lordes, pedindo-lhes planos para lidar com os poderosos invasores. A sombra sugeriu formar forças-tarefa de elite com os membros mais fortes do comando de cada um dos 7 líderes, a fim de lançar muitos ataques surpresa de diferentes locais. Mas os outros 3 ficaram preocupados, pois isso significava que o líder dessa força receberia a maior parte da recompensa. E assim, eles se opuseram ao plano da sombra e afirmaram que cada exército deveria trabalhar sozinho para maior eficiência.
Nossos heróis especularam que o presidente enviaria um assassino como jogador para acabar com ele. E como ele não pode esconder seu nome de usuário e o inimigo era desconhecido, Shen-Shi percebeu o perigo, e é por isso que decidiu convencer Lilith a lhe conceder uma posição militar, bem como a se disfarçar de NPC. Shen-Shi então observou os 4 grandes senhores demônios lutando como crianças. Enquanto Glaus estava entediado e a Sucubo se divertia, Duon estava ansioso por uma batalha. Com isso, Lilith decidiu parar com o comportamento infantil deles. Ao estalar os dedos, a luta foi subitamente interrompida por um portal aparecendo acima das cabeças dos demônios. Quando um cão de caça infernal gigante de 3 cabeças caiu do portal, Shen-Shi não pôde deixar de admirar a invocação suave da Rainha Demônio. A besta então começou a atacar os 2 senhores demônios, que imploraram por resgate. Os outros 2 tentaram fugir do monstro gigante. Apesar de ter morrido no mundo real, esta boneca será para sempre imortalizada neste jogo. Enquanto todos corriam por suas vidas, nossos heróis permaneceram firmes. Shen-Shi ordenou que a besta se sentasse, tendo-a reconhecido como Ares. O cão obedeceu imediatamente, ganhando os elogios de seu mestre original. Este comando da besta impressionou a Rainha Demônio. O curandeiro então se propôs como líder das fileiras demoníacas, já que todos os lordes eram iguais em status. Os lordes não aprovaram isso, mas Lilith concordou rapidamente, pois ele era o mais conhecedor sobre os forasteiros, ganhando-lhe um novo título de comandante que ele poderia usar como quisesse. Com isso, a Rainha Demônio começou a ameaçar que, caso Shen-Shi fosse um mentiroso, ela o executaria pessoalmente. Mas o curandeiro afirmou que não a decepcionaria. Com isso, nosso herói estava finalmente pronto para enfrentar o Wang Tanghu. Depois disso, na Floresta da Névoa, Duon perguntou a Shen-Shi se aquele era realmente o ponto de partida da invasão, já que nada de estranho parecia estar acontecendo. E assim que ele afirmou isso, ele afirmou que o portal deveria aparecer em breve. Vendo que a invasão estava próxima, o vórtice apareceu de repente. Segundo o protagonista, o novo reino chamado Vila dos Iniciantes será acessado por aventureiros de nível 1, mas, ao sair, eles serão capazes até de rivalizar com demônios. Duon então deduziu que seu objetivo principal era eliminar os aventureiros enquanto ainda estavam fracos, além de pilhar este novo reino. Agora animado, o demônio propôs avançar de frente. Mas, naquele momento, nosso herói apontou que nenhum dos outros senhores demônios havia chegado, e é por isso que eles deveriam esperar. A excitação foi substituída por um silêncio constrangedor, enquanto Duon lutava para explicar a situação. Isso fez o herói perceber que eles eram os únicos membros do exército da resistência. Duon explicou que os outros senhores demônios desejavam a queda do curandeiro, e com ele sendo um humano, nenhum demônio iria querer segui-lo, antes de explicar como todos os seus lacaios se voltaram contra ele depois que ele regrediu. Shen-Shi tentou tranquilizá-lo, afirmando que eles restaurariam seu nível neste reino secreto. Naquele momento, alguém chegou. Os senhores demônios, que ficaram surpresos ao ver que o herói lhes disse a verdade, decidiram invadir o reino, cada um deles contando com seu próprio exército. Isso confirma para as elites demoníacas que o curandeiro foi realmente enviado por seu rei anterior. No entanto, Lilith ainda não conseguia acreditar que o ser demoníaco supremo confiaria em um humano, apontando como, apesar de tudo, Shen-Shi parecia compartilhar uma profunda conexão com o clã dos anjos, como Mangfin, que se sentiu alertada pela forte concentração de magia demoníaca. Uma hora antes de tudo acontecer, o herói explicou como o deserto selvagem era o menos favorecido pelos jogadores, pois tinha mais riscos do que ganhos, mas era perfeito para atrair monstros com poções. Ele então disse a seu grupo para andar em suas pegadas para não acionar nenhuma armadilha de areia movediça. Quando uma horda gigante de bestas apareceu, o jovem encarregou Yumi de prender os monstros, esmagando os fracos, enquanto a garota finalizava todos eles, e de priorizar a experiência em vez dos itens. Com isso, o vermelho começou a fazer chover pedras sobre os monstros. Enquanto a farm continuava, nosso herói continuava ganhando experiência. Com isso, o curandeiro saltou do nível 13 para o 15. Enquanto seus aliados de nível 16 pediam o resto da estratégia, Yana revelou que eles usariam algo chamado Jogo de Combinar 3, que consistia em deixar os poderosos monstros sobreviventes lutarem entre si até a morte para reduzir o esforço e aumentar a eficiência. Naquele momento, a poção de atração foi destruída, enfurecendo muito as bestas fortes. Com isso, Duon e Yana começaram a correr para salvar suas vidas.
Mas antes que os monstros pudessem pegá-los, Mangfin os ergueu no ar, permitindo que escapassem. Com isso, os monstros foram deixados para lutar entre si, e é por isso que o protagonista afirmou que eles causariam outra batalha depois que esta terminasse em 10 minutos. E assim, após inúmeras partidas, muitas peças de equipamento foram derrubadas. Nosso herói havia alcançado o nível 29, enquanto seus aliados ultrapassaram o nível 30, deixando-os preocupados com ele. No entanto, Yana os tranquilizou, dizendo que tudo estava sob controle, quando de repente algo grande chegou. Nosso herói ficou feliz ao ver Nain de natureza maligna, nível 30, o Senhor das Areias, uma serpente gigante que espalha doenças, presa neste deserto selvagem. Enquanto o monstro lançava seu veneno, o jovem invocou seu animal de estimação de fogo para se proteger do veneno. O demônio de magma então ergueu seu punho e atacou Nain, enquanto seu mestre usava seu item vinculado à alma. Quando a serpente começou a dominar o animal de estimação, nosso herói copiou as asas do anjo, que agora estava convencida de que ele era o arcanjo Miguel que não reconhece o clã deles. Duon então ficou exultante ao ver o herói usar sua habilidade de escudo de chamas, enquanto usava sua habilidade de espada para causar uma quantidade profana de dano. Mangfin especulou que o herói pretendia destruir os demônios por dentro. Com isso, o sistema elogiou o herói por ser o primeiro a matar a serpente, permitindo-lhe alcançar o nível 30 e dando-lhe uma nova pele e o cajado de presa de serpente, um equipamento de nível verde. Isso deixou nosso herói confuso, pois eles deveriam ter recebido a chave do reino secreto por atender a todos os requisitos e serem os primeiros a matar este chefe. O sistema então explicou que o jogo os reconhecia como NPCs, e é por isso que a chave de Aesir foi dada à segunda guilda que atendeu a esses requisitos, que era a Guilda do Vento Gélido. Com isso, a Vento Gélido obteve esta chave mais uma vez, pois foram a primeira guilda nos testes beta a ter todos os seus jogadores no nível 30. Esta guilda também estava sendo secretamente patrocinada por Wang Tangru. Esses jogadores podem ser mais conhecedores sobre o jogo do que o próprio criador. No entanto, a parte mais assustadora era que eles já o haviam encontrado na empresa. Com isso, Yana percebeu que agora estava em uma situação difícil. No entanto, seus aliados não entendiam seu medo, pois afirmavam que ele podia contar com eles. E assim, ele os agarrou pelo ombro antes de afirmar que deveriam seguir seu plano mais tarde. Enquanto nossos heróis começaram a espionar duas guildas opostas, Yana pediu a seu grupo para chamar a atenção dos jogadores enquanto ele roubava a chave. Mas, quando as duas guildas começaram a lutar, Duon apontou que não havia necessidade de eles agirem, deixando nosso herói exultante. Um membro da Benfeitor Oculto pediu ao seu mestre de guilda para escapar com a chave enquanto ele segurava os da Vento Gélido. Yana então encarregou sua equipe de usar truques para roubar a chave depois de alcançá-lo. Ao abrir suas asas, Mangfin afirmou que abriria o mundo interior de Aesir para o jogador se ele lhe desse a chave. Mas, quando ele estava prestes a entregar o artefato, uma presença sombria e poderosa o roubou dele. Essa pessoa afirmou que, devido ao pequeno truque do protagonista, ele agora estava ciente de que era possível enganar os jogadores. Quando um membro dos Ventos Gélidos entrou em cena, o herói, que estava irritado com a magia de sangue do Senhor Demônio, percebeu que estava em uma situação difícil. Assim, o herói estava mais uma vez cara a cara com Jian Ayuan, que o supunha morto. O jogador então avançou contra seu antigo colega de classe, desculpando-se ao afirmar que estava sendo pago para assassiná-lo. Yanan bloqueou a espada com seu cajado. O vampiro então afirmou que não se importava com o presidente Zhang, vendo como o clã dos demônios agora tinha acesso à masmorra oculta. Assim, a masmorra oculta Catedral do Lago Enferrujado foi ativada. E com o sistema fazendo os 3 jogadores presentes mais fortes entrarem nela, o sistema então explicou que esta masmorra era ideal para explorar e cheia de artefatos especiais. Ao entrar no mapa oculto, nosso herói finalmente percebeu porque Wong sempre aparecia quando Jian Huiyuan o assediava nos tempos difíceis do ensino médio de Yana. O valentão afirmou que só o assediava devido ao seu talento excepcional e irritante. Segundo ele, os ricos tinham algo para herdar e pelo que trabalhar, enquanto plebeus como nosso herói acabariam lambendo as botas de alguém. Naquele momento, Wong chegou, afirmando que já havia reclamado com o professor antes de ajudar o protagonista a se afastar. De volta ao presente, enquanto Yana sofria um ataque no ombro por um drone de fogo, uma voz perguntou se ele estava ciente de quem havia colocado uma recompensa por sua cabeça. Nosso herói então lançou um poderoso feitiço de fogo que resultou em uma grande explosão no impacto.
O jovem ficou chocado ao ver que o assassino de aluguel estava usando o pássaro de rosto fantasma, que era um item indestrutível exclusivo do mapa oculto. Enquanto o protagonista fazia o seu melhor para fugir do item, este usuário pediu-lhe para chorar e sangrar, pois estava gravando a cena a pedido do presidente. Yana então perguntou a seu antigo colega de classe o motivo do rancor de Wang contra ele, mas o valentão se recusou a dar uma resposta adequada. Isso irritou o jovem, que gritou, afirmando que não deixaria Wang Tanghu conseguir o que queria. O valentão então pediu ao herói para implorar por sua vida, para o bem da produção, e explicou que, apesar de não poder poupá-lo, ele lhe daria uma morte rápida. Sem mais energia, o jovem não teve escolha a não ser ganhar tempo. Yana se ofereceu para pagar-lhe o dobro do preço dado por Wong, fazendo-o perceber que seu alvo estava tentando suborná-lo. O curandeiro confirmou, afirmando que sua recusa significaria que ele se tornaria o servo de seu antigo colega de classe. Zhang afirmou ao herói que até mesmo seu melhor amigo o queria morto. Quando, de repente, um feixe de luz chamou sua atenção, o valentão aproveitou a oportunidade para esgueirar seu drone por trás do jovem, afirmando que ele deveria apenas aceitar seu destino depois de sofrer tal traição. Assim, um feixe de fogo mortal foi lançado em nosso herói. Pouco depois, o assassino se viu na frente de uma boneca ao vir verificar o corpo. Este era o item boneca de algodão, que permite criar uma ilusão de si mesmo que se dissolve após um golpe. Ao ativar a habilidade patrulha, o assassino de aluguel lembrou como seu alvo estava mais familiarizado com este mapa e seus itens. Após localizar rapidamente o herói, Zhang usou o portão de passagem, que permitia se teleportar dentro do mapa secreto para aparecer bem na frente do alvo, que usou a habilidade mundo à parte para ganhar alguma distância. Enquanto o assassino continuava a desfrutar da caçada, a presa começou a reclamar que esta masmorra tinha itens demais, como se lidar com o drone invencível já não fosse difícil o suficiente. Enquanto a perseguição continuava, os dois se depararam com um senhor demônio suprimido. O vampiro começou a implorar por ajuda ao humano, vendo como se arrependia de ter entrado nesta catedral. Mas, para sua surpresa, o mensageiro continuou correndo enquanto lhe agradecia por servir de bode expiatório, fazendo o vampiro negar o curandeiro na frente do assassino. Zhang então usou sua aniquilação da terra. Seu poder deixou o poderoso senhor demônio maravilhado diante de sua capacidade destrutiva. Mas, pouco antes de o jogador poder finalizar o senhor demônio, Yana, que se esgueirou por trás dele, decidiu dar-lhe um gostinho de seu próprio remédio, replicando sua aniquilação da terra antes de se teleportar para a frente do senhor demônio. Com isso, a poderosa explosão foi acionada. O herói afirmou que desta vez enfrentaria o valentão de frente. Mas Zhang não se impressionou, pois ele, que é imortal, é muito superior a alguém que pode copiar habilidades. Enquanto a luta continuava, o senhor demônio se sentiu tocado pelo humano que o protegeu com sua vida. Yana afirmou que não era o mesmo de antes, o que Zhang confirmou, afirmando que ele parecia mais um covarde agora. Naquele momento, instrumentos mágicos foram ativados. Enquanto o herói corria entre eles, o protagonista ficou perplexo quando o valentão apontou a inveja de Wong por ele. Naquela época, quando o trabalho do herói ganhou o prêmio anual de adaptação de jogo mais valiosa, Wong elogiou o jovem prodígio, afirmando que ninguém poderia ignorar seu valor a partir de então. Wong até costumava defender nosso herói e os direitos de suas obras dos compradores ricos. O jovem espancado até propôs começar uma empresa com Shen Shi, onde ele cuidaria do trabalho enquanto ele cuidava do capital, em vez de depender dos valentões ricos. Mais tarde, foi Wong quem propôs ao nosso herói testar seu próprio jogo, fazendo-o pensar em como a amizade deles deveria ter durado para sempre, pois ele realmente parecia alguém que queria ajudar. Mas, na realidade, Wong revelou-se um traidor, esperando para devorar sua presa. De repente, o jovem foi tirado de seus pensamentos por uma mão que o alcançou. Tendo-o agarrado pelo pescoço, o valentão provocou o herói pelo gosto amargo da traição. Com isso, Zhang decidiu revelar que, na verdade, estava sendo pago para assediar Shen Shi e o empregador não era outro senão Wang Tanghu. Com isso, o valentão decapitou seu alvo. Mas, na realidade, este era o item exclusivo do mapa chamado Flor da Malícia, que mata seu alvo com um ataque, tendo sido forjado com sangue angelical. O valentão ficou irritado por ter encontrado este item mais uma vez. Com isso, Yan perdeu uma de suas muitas vidas. O herói oculto então decidiu continuar seu plano, começando a entoar o encantamento.
Assim, os instrumentos formam a constelação de Câncer, cuja música despertará o antigo rei demônio que odeia música, e é por isso que ele precisará de uma oferenda de sangue para apaziguar sua ira. Este mapa oculto foi usado pelo predecessor de Lilith para aprisionar suas intenções maliciosas e sair do radar antes de seu desaparecimento. Essa ideia de uma masmorra oculta, que foi tirada e expandida de um romance, deixou o imortal pouco impressionado, pois ele se considerava a divindade do jogo. Shen Shi ficou irritado com essa afirmação, pois Zhang ousou se chamar de Deus dentro de seu jogo, apesar dos anos de assédio que infligiu a ele. O protagonista estava mais do que determinado a acertar as contas com Zhang, usando a própria obra que ele insultou. Enquanto isso, o Senhor Demônio ficou maravilhado com a presença do antigo Rei Demônio, pois isso significava que a alegação do curandeiro de tê-lo convocado era a verdade. Quando de repente, Shen Shi bateu o rosto na rocha. Segundo esta entidade, mortais não merecem olhar para a divindade. E tendo reconhecido o valentão como aquele que dizimou sua casa, o maligno ficou determinado a puni-lo. O jogador divertido avançou contra o gigante, apenas para ser rapidamente agarrado por ele e esmagado em sua palma, tirando mais uma de suas vidas. O antigo rei demônio então bateu o jovem no chão, matando-o mais uma vez. Ao tentar se levantar, Yan afirmou que era invencível neste jogo, apenas para ser alvo da habilidade do antigo rei demônio. Zhang mergulhou em dor enquanto raios começavam a empalá-lo. E assim, a carnificina continuou sem parar, enquanto o valentão continuava perdendo suas vidas. Depois de chegar a zero, o sistema o instou a sair do jogo para preservar seu cérebro ileso, pois a dor se tornou intensa demais. Yanon agora estava determinado a fazer seus inimigos provarem as próprias chamas do inferno. Enquanto isso, o vilão, observando tudo do mundo real, começou a amaldiçoar a incompetência do valentão. Naquele momento, o cientista explicou que o corpo do pistoleiro de aluguel havia entrado em um estado semelhante ao do protagonista, a única diferença sendo que a mente de Shen Shi ainda estava funcional dentro do jogo. Determinado a matar o criador a todo custo, o presidente Wong exigiu um caçador de recompensas imediatamente. Depois de destruir o dispositivo, nosso herói sentiu-se desapontado por seu inimigo ter assistido a toda a cena, o que só aumentará sua obsessão, forçando o jovem a desaparecer do mapa. Enquanto isso, Duon afirmou aos jogadores que eles devem lhe dar tributos a tempo. Enquanto o Senhor do Sangue ficou exultante com o tesouro adquirido. Diga, nosso herói. Quando perguntado se ele gosta de tesouros, o vampiro confirmou. Com isso, o herói, com um rosto malicioso, perguntou-lhe se ele queria ir a um lugar com ainda mais riquezas, o que o ganancioso aceitou, vendo como eles estavam com pressa. O Senhor Demônio decidiu usar algo além de seu sangue para usar a habilidade e talento do Demônio de Sangue, que permite abrir um portal. Enquanto nossos heróis partiam, os jogadores libertos sentiram-se exultantes. Yanan desejava algo no pináculo da torre. Naquele momento, Mangfin usou seu escudo de anjo para proteger seu grupo do ácido que caía, pois estavam maravilhados com o número de inimigos. Esta era uma masmorra de instância de nível 40 chamada Abismo do Cavaleiro Branco, que era guardada por Azitotna, aquele que aprisionou inúmeras almas. Yanan tentou impedir o demônio de sangue, que avançou, cego pelo tesouro, mas era tarde demais, pois ele já havia ativado a masmorra. Com isso, os inúmeros monstros avançaram contra o Senhor Demônio, apenas para Yanan intervir e salvá-lo. Vendo que não havia fim para os monstros, o herói pediu a seu grupo para ajudá-lo a sair desta situação. Duon e Mangfin concordaram rapidamente. O anjo achou os monstros fracotes, enquanto Junho achou que esta era a oportunidade perfeita para ele testar sua nova força após subir de nível. Yanan então usou a falha para transformar um feitiço de cura inimigo em um feitiço de roubo de vida que cura aliados ao alvejar os inimigos. Sentindo seu corpo transbordando de energia, o vampiro decidiu desferir um ataque poderoso. Seu corte foi tão poderoso que atravessou os monstros. Yanan então instou seu grupo a se apressar discretamente para o topo, a fim de manter o chefe da masmorra adormecido. Quando de repente, nosso herói notou uma névoa verde aparecendo, deixando-o em alerta. Isso se devia ao adormecer de Aitert, o ser da escuridão e do nada, e uma vez que ele acordasse, o abismo do Cavaleiro Branco seria mergulhado no caos. A maga na frente da entidade expressou seu nojo, pois ele tinha muitos rostos. O chefe da masmorra queria matá-la por ter perturbado seu sono. Esta não era outra senão Artes, a maga de nível 35 que serve à divindade da lua, usando seu poder para replicar todas as habilidades existentes, que desafiou o monstro a atacá-la.
O monstro imediatamente a atacou com sua luz do caos, apenas para ela permanecer impassível, enquanto invocava o Guardião da Lua, que casualmente engoliu o ataque. Ao consumir o raio, a divindade da Lua criou uma nova carta de seus corações chamada Lua do Caos, que apresentava a criatura como a projeção de um ser divino e permitia ao usuário usar uma versão modificada de sua habilidade. Ver como o ser não era verdadeiramente divino fez a maga zombar do chefe da masmorra. Isso provocou o monstro, que jurou matá-la por essa insolência. Mas a maga permaneceu impassível, enquanto desafiava a derrubá-la. Com isso, os dois se enfrentaram mais uma vez. Artes, que ficou surpresa ao ver o quanto esta masmorra tinha a oferecer, afirmou que aquela que ela serve ansiava pela essência do monstro. Enquanto a luta continuava, os escombros começaram a cair do teto, quase esmagando nosso herói, que ficou irritado com quem quer que tenha acionado a névoa do chefe. O jovem então sentiu uma presença à espreita atrás de suas costas, então ele rapidamente a dissipou. Lai Mangfin e os dois senhores demônios se viram perdidos na névoa, incapazes de localizar seus aliados. Quando de repente, tanto o demônio de fogo quanto de sangue se viram sendo atacados. Mas, na realidade, este era o efeito da névoa brincando com suas mentes, fazendo cada um pensar no outro como um inimigo. O herói ficou em alerta, vendo como esta névoa protegia o chefe e seus capangas enquanto os feria, instando-o a sair dela a todo custo. Naquele momento, Yana ouviu as vozes de alguém o avistando e afirmando ao vice-presidente que ele devia ser o alvo designado. A voz parecia vir dos andares inferiores. Um grupo de jogadores correu em direção ao nosso herói depois de finalmente localizá-lo. O herói ficou surpreso, pois não esperava que a guilda Vento Gélido entrasse em cena. Yana estava determinado a colocar as mãos no tesouro da masmorra antes dos convidados inesperados, a fim de evitar ser colocado em uma situação difícil. O item em questão era o Olho do Caos, que permite a alguém fundir seu passado, presente e futuro, tornando o tempo sem sentido, pois era a fonte dele. O chefe dos homens instou seu esquadrão a matar um monstro antes de Artes, a fim de obter todo o tesouro. Yana então percebeu que os jogadores estavam protegidos da névoa pela lâmpada em sua posse e que ele deveria roubá-la a todo custo, pois as vidas de seus aliados estavam em jogo. Ao avançar contra o inimigo, um dos jogadores percebeu que ele estava atrás de sua lâmpada. Com isso, eles já prepararam suas armas, mas era tarde demais, pois o herói havia lançado a habilidade Luz da Purificação sobre eles, que cura um grupo inteiro de qualquer efeito negativo infligido a ele. Mas, devido ao bug, o feitiço de cura mergulhou o grupo em um estado de caos, permitindo que seu conjurador roubasse com sucesso a lâmpada. Esta luz não era outra senão a divina lâmpada de Elvin, que protege todos que estão sob sua luz da névoa, que nosso herói usou para despertar seus aliados adormecidos. Ao acordar, a garota não pôde deixar de admirá-lo, especulando que ele era verdadeiramente o arcanjo que guia as almas perdidas. Naquele momento, uma grande explosão ocorreu nos andares superiores. Uma maga em uma nuvem de poeira gigante emergiu da poeira. Artes estava voando para longe do monstro de 4 faces. Naquele momento, uma figura apareceu em seu olho. O senhor demônio da destruição instou o monstro a matá-lo ou libertá-lo, pois ele e sua tribo nunca se ajoelhariam a alguma divindade desconhecida. Assim, tentáculos vermelhos emergiram do olho do chefe, mergulhando-o em dor atroz, enquanto ele amaldiçoava todos os seus inimigos com a escuridão eterna. Com isso, Yana instou seu grupo a não olhar para o olho esquerdo do monstro, pois corriam o risco de mergulhar no vazio do caos.